Abramos as nossas Bíblias na Epístola do Apóstolo Paulo a Tito. Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, e versículo de número 11. Epístola do Apóstolo Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11. Diz assim a palavra de Deus ao nosso coração: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. E quem quer ouvir a voz de Deus, diga amém. Nós estamos vivenciando um momento histórico. Este jubileu de ouro marca visivelmente a presença da graça de Deus entre vocês. Quando vocês se propuseram a orar e o tema gira em torno de avivamento, do mover do Espírito Santo, tudo isso tem a ver com a graça de Deus. Eu parto da ideia que todas e todos que aqui estão, no mínimo já desceram as águas. Uma vez descendo as águas, vocês passaram pelo discipulado, onde nós aprendemos as doutrinas da fé cristã. E é inegável que em algum momento do ensino, nós aprendemos sobre a graça, esta manifestação, o valor da obra de Cristo na cruz do Calvário. Eu sei que a graça é uma das doutrinas menos compreendidas pelos crentes. Claro, a graça não é um assunto para se tratar com ligeireza, mas também não é um assunto para nós complicarmos, porque se estamos aqui, é porque cada um é fruto da graça de Deus. Quando você vê a construção da Bíblia, você percebe em todo o Antigo Testamento um mistério oculto, um mistério que vem tentando se desvendar nas etapas do plano da salvação. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Gálatas, ele diz assim: que chegando à plenitude dos tempos, então Jesus se manifestou. Ou seja, hoje já não há mais um mistério, o mistério oculto foi manifestado. É claro, nós temos um jargão pentecostal que é um vício de linguagem que não tem problema nenhum. Nós dizemos assim: há um mistério, Deus tem um mistério conosco, mas na verdade o mistério já foi revelado. Jesus já nasceu, Jesus andou entre nós, Jesus foi à cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou e está à destra de Deus Pai. Esse mistério foi revelado, e o apóstolo Paulo está dizendo assim: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Então a graça é um assunto que está intrinsecamente ligado com a vida cristã. Graça, vocês vão estudar a etimologia e vão chegar na expressão charis, ou na expressão caris. E o que isso tem a ver? Porque não era uma linguagem bíblica cristã, mas é uma linguagem atribuída ao cristianismo para descrever a obra de Cristo. Mas charis ou graça era usado em pelo menos duas situações. Primeira, quando o imperador queria dar uma bonificação aos seus soldados, quando ele queria dar uma bonificação e alegrar o coração daqueles que estavam expondo a própria vida pelo império, ele preparava um presente e entregava para os soldados, e esse presente era chamado de charis, era chamado de graça, era tipo uma espécie de 13º salário. Não obstante o 13º salário ser merecido até por horas trabalhadas, naquele então o soldado não havia ido para a guerra, o soldado não havia feito uma guarda especial, era simplesmente um presente que eles recebiam para revelar, para manifestar a bondade do general e do imperador que estava sobre eles. Também quando eles faziam uma festa e alguém ia brindar com o outro, ele pegava a sua taça e ao tocar uma na outra eles diziam charis para você. Quando eles diziam graça para você, esta expressão significa saúde, prosperidade, libertação, paz e bênção sobre a sua vida. É por isso que isto é usado no Evangelho, porque é exatamente
exatamente isto que a graça nos traz. A graça nos traz um benefício não merecido. A graça nos dá algo que não é conquistado com nenhuma obra meritória. Também a graça nos reveste de saúde, de paz e prosperidade. Enquanto a serva de Deus estava testemunhando, eu estava vendo a graça de Deus se manifestar por meio da medicina, se manifestar por meio das orações e se manifestar por meio da gratidão que ela está declarando ao céu. Então cada um de nós está envolvida com a graça de Deus. Só que o apóstolo Paulo está dizendo que a graça se manifestou. Perceba que a graça é uma, mas nas facetas do desenrolar da história bíblica, ela tem várias manifestações. É como Deus. Malaquias capítulo 3 e versículo de número 6 diz assim: eu sou o Senhor e eu não mudo. Tiago capítulo 1 versículo 17 diz que Deus é o Pai das luzes e nele não há sombra de variações. Deus é um, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Agora, a sua maneira de agir é manifestada em etapas da história, com um agir diferenciado. O propósito convergirá para o destino final, mas as manifestações são diferentes. Não obstante a graça ser uma só, as suas manifestações na narrativa bíblica, elas são diferentes. E a primeira que eu quero abordar é a manifestação da graça salvadora, que creio que todos que aqui estão já experimentaram. A graça salvadora é a revelação da nossa miserabilidade, mas a manifestação do amor daquele que fez os céus e a terra. A graça salvadora, ela deve influenciar até a nossa postura no culto. Por quê? Porque quando eu não entendo a graça, logo eu não me sinto endividado, e se eu não me sinto endividado, logo eu não presto culto de maneira consciente. Deixa eu tentar te descrever a graça manifesta. Quando Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 3 e versículo 23, ele diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos capítulo 6 e versículo 23 diz assim: porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós estávamos marcados pelo pecado, nós estávamos destinados à perdição. Quando o apóstolo Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2 e versículo 1, ele diz assim: porque ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Mas no versículo de número 8 diz assim: mas pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E o versículo 10 do capítulo 2 diz: e nós somos feitura dele. A expressão feitura ali no original significa poema. A graça de Deus nos encontrou como uma folha amassada de um rascunho que deu errado e jogado no lixo, mas a graça nos encontrou e escreveu um poema declamado pelo céu, dizendo: eu te encontrei, eu te lavei no meu sangue. Deixa eu ver quem celebra o Deus que fez os céus e a terra. A graça salvadora se revela a cada um de nós, se revela ao nosso coração. Se você ler Atos dos Apóstolos, capítulo 16, você vai ver que enquanto o apóstolo prega, o versículo 11 diz assim: e Deus abriu o coração de Lídia para que ela cresce. Eu quero que você entenda o princípio. Minha formação espiritual e teológica não tem lugar para o calvinismo extremo. Eu creio que há uma participação em um lapso de segundo que Deus ilumina a nossa mente para a gente crer. Eu não creio na ideia da predestinação, de que alguns nasceram para a perdição e outros nasceram para a salvação, porque a Bíblia diz em João 3:16 e 17: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para
que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17: porque eu não vim ao mundo para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo. Mas eu entendo, pastor, que quem faz a obra é o Espírito Santo. É por isso que Deus abriu o coração de Lídia. Quando Paulo escreve aos Filipenses, ele diz assim, que é Deus que opera em nós, tanto querer quanto realizar. Vou lhe explicar. Eu, na minha miserabilidade, ainda que inconscientemente, creio que minha alma clama por Deus, mas em mim não há instinto de querer Deus. Então é Deus que opera o querer. Ele motiva, Ele me instiga a crer e a buscá-lo, e quando eu o busco, eu recebo o choque de realidade. Eu quero, mas não tenho condições, mas Ele opera o querer e o fazer. Esta graça salvadora é a que me envolveu. Eu recebo a autoridade de Deus agora, para dizer que enquanto tu estás adorando, a graça salvadora está entrando na sua casa, está entrando no seu ministério. Quem recebe esta palavra? Quando eu leio esse texto e eu entendo a graça salvadora, eu aprendo em Marcos capítulo 4 que o reino de Deus é semelhante a um homem que lançou a sua semente e foi dormir, e quando acordou, não sabendo ele quando ou como, a semente cresceu, deu erva, deu espiga e deu ainda sementes. O que o texto está dizendo? Que o pregador, ele tem a tarefa de expor, mas quem faz é o Espírito Santo. Sabe por quê? Eu durmo tranquilo, porque eu prego desde que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Eu prego o evangelho e vou dormir tranquilo. Nesta noite o Senhor está dizendo: não perca a paz, só prega, porque o resto é eu que vou fazer. Só prega, porque há uma graça de Deus aqui. Quem recebe? Quem recebe? Ó, quem recebe? A graça salvadora. A graça salvadora se manifesta agora. Não é somente a graça salvadora, ela tem mais ramificações. A mesma graça salvadora, em segundo lugar, ela se manifesta com a graça que achamos aos olhos de Deus. Parece algo banal, algo corriqueiro, mas não é. Todas as vezes em que as trevas cobriram a terra, todas as vezes em que a pecaminosidade do homem se multiplicou, os dois olhos de Deus, como tocha de fogo, olharam para a terra procurando alguém. O Salmo 101, versículo de número 7, a Bíblia diz assim: os meus olhos estão procurando os fiéis da terra. Então, quando o apagar das luzes moral acontece, quando o apagar das luzes espiritual acontece, Deus então abre os seus olhos como tocha de fogo e começa a olhar sobre a terra para procurar alguém que achou graça diante dos olhos dele. Se não, perceba o que diz Gênesis capítulo de número 6: e não contenderá mais o meu espírito contra o homem, eu vou exterminar a raça humana. Deus está entristecido. A descrição do texto é uma descrição triste, a destruição é repentina. Só que você vai lendo, e quando você chega no versículo 8 do capítulo 6 do Gênesis, você encontra esta expressão: porém Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Eu quero nesta noite adorar a Deus e glorificá-lo pelos poréns. Eu sei que o Brasil, em alguns aspectos, está mergulhado no pecado, está mergulhado na corrupção, porém em catalão, alguém achou graça diante dos olhos de Deus. Eu sei que às vezes é terrível a filosofia sorrateira que estão tentando infiltrar na mente de nossas crianças. Isso nos assusta. Enquanto o mundo vai
cambaleando como um bêbado. Porém, Deus tem uma igreja de joelhos orando. Eu sei, pastora Camila, que nesses 50 anos, algumas igrejas abriram e já fecharam, algumas pessoas vieram e já se foram, porém, Cibe ainda continua orando e buscando a presença de Deus. Eu quero receber, oh glória, eu quero receber de Deus esta palavra. Porém, eu quero que você olhe para mim, não importa a situação da sua rua, o porém de Deus vai te encontrar. Porém, alguém está achando graça diante dos olhos de Deus. Eu estou sentindo no meu espírito, lá no Rio Grande do Sul, eu pastorei um campo e sou líder regional de mais de 20 cidades na área dos jovens. Eu tenho sentido que a engrenagem está girando. Primeiro acontece no céu e depois acontece na terra. Eu tenho a impressão que a engrenagem já girou, alguma coisa já aconteceu e Deus está olhando e não há mais tempo a perder. Deus está dizendo: eu estou de olho em você, eu estou de olho na sua casa, eu vou investir na sua vida, eu vou lhe dar um projeto, eu estou recebendo autoridade agora, e Deus está dizendo: recebe a minha graça agora, porque eu vou abrir as portas para você, oh glória. Olha o temor do Espírito Santo sobre nós aqui. Deus está dizendo: você achou graça aos meus olhos. E no Novo Testamento, vilarejo pequeno, insignificante em sua geografia, não havia proposta comercial, mas daqui um pouco tem uma mocinha lá, o nome dela é Maria. Ela assumiu o noivado com José, mas está mantendo a sua pureza, está mantendo a sua dignidade, e ela não sabia o que o céu havia reservado para ela. Daqui um pouco o ser angelical é enviado para uma visita especial, e quando o ser angelical chega, ele diz: Maria, oh agraciada do Senhor. Olhe para mim, Maria está na sua rotina diária. Maria não tem noção do que Deus tem para ela, mas ela continua fiel. O ambiente não influenciou ela. Eu quero que você entenda o que o pastor está pregando. Quem sabe você quer um mover das águas extraordinário, mas é na tua rotina que eu estou trabalhando, é no levantar cedo, é no ir para a empresa que eu estou trabalhando. Te prepara, porque eu já agendei uma visita celestial na sua casa. Deixa eu ver quem recebe isso aqui hoje. Deixa eu ver quem recebe isso aqui hoje. Glória. Maria, salve agraciada. Graça que achamos aos olhos de Deus, graça que Deus coloca sobre nós, para que nós venhamos agradá-lo. Mas o apóstolo disse: porque a graça se manifestou. E a terceira manifestação da graça é a graça que achamos diante dos olhos dos homens. Quem faz isso? É Deus. Quem realiza isso? É Deus. Quem abre essas portas é o próprio Deus. Graça que achamos diante dos olhos de Deus. Ele prepara e agora Ele nos arremessa para que venhamos achar graça diante dos olhos dos homens. Eu sei que há uma filosofia errada. As pessoas dizem assim: o meu compromisso é com Deus, eu não tenho nada a ver com esse povo aí. Só que toda a história bíblica revela Deus prosperando o povo, porque Deus fez o povo cair na graça dos demais que estavam na volta. Quando você lê o Novo Testamento, a igreja caía na graça de todos, e Deus acrescentava os que haviam de ser salvos. Se você ler Êxodo capítulo 12, em versículo 36, quando Deus vai tirar o povo do Egito, depois de mais de 400 anos de escravidão, Deus vai tirar eles. Eu quero dar um glória a Deus, porque Deus não fica devendo
devendo nada para ninguém, nada, Deus não fica devendo nada. E o texto bíblico vai dizer que quando Deus vai tirá-los do Egito, o texto de 12:36 de Êxodo diz que eles caíram na graça dos egípcios, e os egípcios começaram a dar riquezas, começaram a dar ouro, começaram a dar prata, e o povo que outra hora era escravo, agora está saindo cheio de prosperidade. Agora tem uma profecia, mas é para quem quer, e quem quer pega, recebe e leva para casa. Deus está preparando o ambiente, Deus está preparando o território, porque tem uma bênção chegando para a sua casa. E agora, assim diz o Espírito Santo: não olhe para a fonte. Eu sei que tudo vem do céu, mas Deus usa gente na terra para te abençoar. Não importa se é faraó, não importa se é egípcio, Deus vai fazer você cair na graça, e a porta vai se abrir, bendito Deus. Oh glória, oh glória. Gênesis capítulo 39. José é um empregado, mas o versículo 4 diz assim: e José caiu na graça dos olhos do seu senhor Potifar. Oh glória. Sabe aquela reunião? Não te convidam, mas o teu nome está lá, e quando o teu nome vai ser excluído, quando vão te dar demissão, você não foi convidado para estar lá, mas Deus não precisa de convite, Ele entra onde Ele quiser, oh glória. E quando eles vão riscar o teu nome, Deus faz alguém ter uma boa memória sobre você, e esse alguém diz: não vamos botar ele para a rua não, não vamos demitir não, é uma pessoa especial, é Deus que está pelejando por ti. Alguém tinha que receber esta palavra. No tempo de crise, há uma promoção de Deus chegando para alguém. Prepara-te, porque aquele lugar de destaque foi Deus que reservou para você. Quem recebe esta palavra hoje? A graça que achamos diante dos olhos dos homens. Atos 2:47 diz que eles oravam a Deus, louvavam a Deus e caíam na graça. A gente não busca isto, mas é Deus que nos dá. Antes eram os crentes do porãozinho lá, os crentes do porãozinho. Agora a prefeitura vai entregar uma obra, chama o pastor para dar uma palavra. É Deus fazendo a gente cair na graça. Antes de eu viajar, ontem alguém chegou: pastor, a nossa loja, uma loja grande, vai mudar de endereço, e pediram para que o senhor fosse lá dar uma palavra no dia da inauguração. Hein, pastor Eurípides, quantas vezes no início do trabalho as pessoas viravam o rosto, não queriam receber. Lá na fazenda quase tinha que morrer batendo palma, mas ninguém queria receber. Mas agora mudou a história, agora mudou. A gente caiu na graça, a gente caiu na graça. E quando as reuniões secretas acontecem, eles não podem passar em branco, eles têm que falar do nome desta igreja, eles têm que considerar o que está acontecendo aqui. Ei, olhe para mim aqui, o milagre daquela empresa vai passar pela tua mão também, o milagre daquela empresa vai passar pela sua mão. Não te minimize, porque tu achaste graça diante dos olhos de Deus, e Deus está preparando o ambiente para você. Bendito seja o Espírito Santo. Graça, graça. Agora olhe para mim, a quarta manifestação da graça de Deus, e aqui eu queria que você dobrasse a atenção. A primeira manifestação é a graça salvadora. A segunda manifestação é a graça que achamos aos olhos de Deus no tempo da escuridão moral. A terceira manifestação é a graça que achamos diante dos olhos dos homens. Agora, em quarto lugar, e aqui o Espírito Santo vai ministrar você, a quarta manifestação da graça de Deus é a graça capacitadora da parte de Deus para nós. É uma força transcendente, é uma graça especial que nos faz vencer os desertos, os vales e a noite escura da alma.
É uma graça diferenciada, que eu a declaro como graça especial. Quando Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz assim: não me gloriarei, mas passarei a vós as revelações e visões que me foram dadas. Conheci um homem que, se no corpo ou no espírito não sei, mas foi levado ao terceiro céu, e ouviu palavras que não se podem dizer ou repeti-las aqui na terra. Mas para que não me ensoberbecesse, para que o orgulho não tomasse conta do meu coração, me foi colocado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, que me esbofeteia, que me judia, que me subjuga, mas também, além de me judiar, de me subjugar, ele me leva para a postura da oração. E quando eu vou para a oração, inclusive orei uma vez dizendo: Senhor, tira o meu espinho na carne. Ele não me respondeu. Orei 2 vezes dizendo: Deus, tira o meu espinho na carne. Ele não me respondeu. Orei a terceira vez: tira o meu espinho na carne. Mas aí, quando eu pensei que ele ia tirar, ele disse assim: Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A graça capacitadora da parte de Deus vai entrar em ação hoje, vai te renovar, vai te tomar pela mão. E quem achou que você ia se prostrar, que você ia se render, vai ter que ver o melhor momento da tua história acontecer. Eu estou declarando, a pastora Camila disse aqui, que nós vivemos dias de luto, e há uma graça especial para te consolar, há uma graça especial para te capacitar. Esta noite, na autoridade do Espírito Santo, alguém será abraçada pelo Eterno hoje aqui. O Senhor vai te dar uma experiência extraordinária. Tu vais sentir a presença de Deus até na tua carne, porque Deus sabe que tu precisas de uma porção especial. Só quem pode é agora. Levante a mão ao céu. Prepare-se para voltar para casa animada. Prepare-se para voltar para casa. Tu não precisa vender aquela casa, tu não precisa mudar de endereço. Aquela sala, aquele quarto não é cemitério. Eu sei que as lembranças são difíceis, mas hoje esta graça especial está se manifestando para renovar a tua fé, para renovar a tua fé. Recebe esta graça. Tem gente aqui que há dias não falava em línguas, e não é porque não quer, é porque não vinha, é porque não fluía. Deus está renovando você agora. Deus está renovando você agora. Aqui dentro e nos anexos, quem está prestando atenção está recebendo renovo de Deus agora. Graça de Deus agora. Bendito Espírito Santo. Aleluia. 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 Graça capacitadora. Eu li o texto de 1 Reis capítulo 19 várias vezes, para captar o espírito da coisa, porque a Bíblia diz que Elias comeu, e com a força daquela comida ele caminhou 40 dias e 40 noites. Pastor, eu fiquei abismado, porque aí, como assim? Fui ler em outras traduções, é isso mesmo. Mas não se trata de proteína, não se trata de vitamina, se trata da graça capacitadora de Deus. Oh glória, Deus está dando provisão hoje aqui. Oh glória, Deus está dando provisão hoje aqui. Não, você não vai parar com esta comida que Deus está te dando. Você vai, olha, alguém está pegando o que Deus está dizendo. Você vai caminhar 40 dias, 40 noites. Você vai caminhar, oh glória. Você vai avançar, você vai prosseguir. Se prepare, pode sacudir a poeira, pode levantar a cabeça, pode voltar a pôr a mão no arado. Não, 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 não. Tu não vai nem diminuir a velocidade. Quanto mais parar, Deus está acelerando a sua vida hoje. É graça capacitadora, é graça capacitadora.
Quem recebe de Deus hoje, oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Quando eu parei para estudar, pastor Eurípides, isso aqui me impactou o coração. Porque o apóstolo Tiago escreveu, e ele escreveu dizendo assim: irmãos, tendes por grande gozo quando passardes por várias provações. Tiago 1 e 2. Irmãos, tendes por grande gozo quando passardes por várias. Duas observações. A primeira, não se trata de uma alegria. Gozo na Bíblia, eu poderia descrever como sentimento da antessala do céu, uma expressão bem humana nossa. Como se você estivesse prestes a ser recebido e ouviria aquela expressão que diz assim: bem-vindos, benditos do meu Pai, para o gozo que vos está preparado. Quando a Bíblia fala sobre gozo, regozijo, eu quero que você entenda que é uma gotinha especial da graça de Deus sobre a nossa cabeça, quando nós estamos sofrendo. Porque o texto está dizendo: irmãos, tendes grande gozo quando passardes, olha a expressão, várias tribulações ou provações. Diga comigo, várias. A expressão várias no grego é poikilos. Poikilos significa algo multicolorido, algo de muitas cores. Aí eu fui estudar, e o apóstolo Pedro usa a mesma expressão do grego em 1 Pedro 4,10, quando ele usa a expressão multiforme graça de Deus. Oh meu Deus do céu, eu vou tentar aplicar. Várias provações, várias poikilos, muita graça, o multiforme graça, poikilos, ou seja, de muitas cores. Vou aplicar. Quando você passar pela noite escura da alma, aquele quadro escuro, fique tranquilo, Deus tem uma nova cor para enviar para a sua vida. Quando o teu dia for cinzento e você dizer assim: não dá, não dá, então o sol vai brilhar. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Ele, bem nesta palavra, ele está dizendo: eu tenho um novo tom para cada momento da tua história. Vou melhorar. Deus tem uma graça especial para cada momento da tua história. Eu quero que você entenda, eu estou na direção do Espírito Santo esta noite aqui. Eu terminei o culto numa quinta-feira à noite, lá na sede em Antônio Prado, e eu preguei Isaías, que diz assim: qual é o servo de Deus que na noite escura não acende a sua lâmpada, antes confia no Senhor. Quando eu terminei de pregar, falando sobre o que fazer na noite escura da alma, eu recebo a ligação para ir para o hospital. Uma irmã nossa, membro da igreja, teve um acidente, sem entrar nos pormenores, mas algumas coisas eu tenho que falar. Perdeu a filha naquele acidente, estava com o marido e sua netinha, e ela simplesmente quebrou as duas pernas, se não me engano os braços também. Quando eu chego lá para orar, estão aqueles ferros, pastor, e eu digo: vou falar o que para minha ovelha agora? Olhe para mim aqui, ó. O erro dos crentes é querer limpar a barra de Deus. Tu não precisa explicar as coisas de Deus, porque tem uma graça especial para quem está passando pela prova. A gente entra numa casa e quer dar explicação. As pessoas não precisam de explicação, elas precisam uma gota da graça de Deus, oh glória. E quando eu chego ali, e ela me vê, ovelha se alegra quando vê o pastor. Oh pastor. E eu digo: e aí minha irmã? Pastor, não tem muita coisa para te falar não, o pastor veio orar. E aí ela começou a contar. Ela me disse com aquele temor de ovelha, aquela inocência: pastor, quando eu recebi a notícia, eu questionei a Deus. Eu disse: a senhora fez bem, a senhora não fez errado. Porque está por aí a ideia: questiona ou adora. Eu questiono e adoro, porque o Salmo diz: Ele me conhece, sabe da minha estrutura e sabe que eu sou pó. Eu não entendo as coisas que Ele faz.
Eu não entendo, eu digo, como pastor eu lhe digo, não se sinta condenada por questionar, mas adore junto com o questionamento. Aí ela me usou uma expressão que tem tudo a ver com isso. Ela disse, eu estava naquela luta, mas eu comecei a ver os profissionais de saúde vir, e vieram, e me atenderam, e tinha muito crente lá, e daqui um pouco começou, dói ainda, mas começou a me confortar. E ela disse, tinha algo especial. Eu digo, é isso mesmo, há uma graça especial para quem está na prova. É por isso, pastor Cornélio, que eu olho para alguém, e esse alguém está passando um luto, uma prova, e eu digo assim, se fosse comigo eu não aguentaria mesmo, porque se fosse para eu aguentar, eu estaria debaixo do foco da graça de Deus. O que não é para eu aguentar, Deus não faz eu passar, mas se Ele fizer eu passar, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Eu sinto uma graça do Espírito. Olha a presença de Deus tomando conta de você agora. Isto pode extravasar. Aproveita e adora mesmo. É só você que sabe a quantidade de graça que você precisa hoje. E cantore manderehas de managasuri me condelemahas. Igamasure kendoremahas. Tabaconte dia sol de kendehas. Tuide hai tuide lehov nikia so. Uriki andahasi amancho de kiasa. Idabaconte libanahasi cantune me candarachá. O Senhor está dizendo, eu tiro a tua roupa de luto e eu coloco roupa de festa. Pega porque é o Espírito Santo que está dando para você. Não se trata de psicologia humana, se trata de algo transcendente, algo que vem do céu. Eu estou pegando o que vem do céu. Oh glória, oh glória. Me ajude, diga para quem está perto de ti, Deus não te abandonou, Ele vai te capacitar. Diga, Deus não te abandonou, Ele vai te capacitar. Ele vai. Eu já estou vendo alguém mais fortalecido. Alguém está mais fortalecido. Isto já dá para liberar o glória a Deus. Isto já dá para adorar. Mas pastor, eu questionei, tem problema não, adora, vai adorando, que daqui um pouco o questionamento vai morrendo, mas a adoração vai nascendo. Há uma glória de Deus aqui e lá fora também, oh glória. Ei, tolemanchei do hold aqui assar, glória. Aleluia. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás. Tua vara e o Teu cajado me consolam. A tradução em espanhol diz, Tu vara e Tu cajado infundirão aliento. Enquanto o texto em português diz, me consola, o texto em espanhol diz que o Senhor vai injetar alento, esperança. Vou usar uma linguagem mais jovial. Deus vai dar um gás. Oh glória. Olhe para mim aqui, ó. A Bíblia diz em Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te espante, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo. Oh glória. Ai, decandala, que graça. Eu te ajudo. E tem a outra expressão que diz, eu te fortaleço. A palavra fortalecer na leitura teológica tem tudo a ver com isso. Fortalecimento tem a ver com isso. Injeção de ânimo direto na alma, que é a sede das emoções. Oh glória. Vou lhe dar um sinal. Eu estou em Montevidéu, debaixo de mau tempo, luta, recurso acabando, desafios de construção, tendo que avançar na obra de Deus, evangelização, carro com limitações, e aí eu vou para o templo angustiado. Angústia é aquela sensação que tem a ver no original como estrangulamento, quando a caixa torácica não suporta a respiração, parece que o coração vai sair
sair para fora, e eu estou angustiado, eu estou entristecido, e eu vou para a igreja orar, e eu fico crente naquela manhã, porque eu oro a manhã toda, eu passo meio-dia orando. É bem verdade que eu não consegui orar de joelhos o tempo todo, eu orei de joelhos, eu orei caminhando de um lado para o outro, eu orei deitado, eu orei assentado, eu orei em pé no canto da igreja, e orei, e falava as mesmas coisas, repetia os mesmos argumentos, e orando. Daqui um pouco eu dobro os joelhos uma vez mais, e eu estou orando. Eu senti algo especial do Espírito Santo, eu senti algo especial que já estava bom de oração. Quando eu levanto da oração, eu olho a galeriazinha da igreja missionária, está no mesmo lugar, o púlpito é o mesmo de madeira, a cadeirinha é a mesma, tudo é o mesmo, mas eu não sou mais o mesmo, foi o Espírito Santo desceu lá, ou se manifestou, e injetou ânimo, ai Jesus, eu estou recebendo a autoridade do Espírito Santo agora eu vou levantar minha mão e tu vai colher o testemunho. O Senhor está repreendendo agora esse espírito de ansiedade, o Senhor está repreendendo esta síndrome do pânico, o Senhor está repreendendo esta falta de perspectiva, o Senhor está renovando o coração de alguém, o Senhor está renovando os sonhos de alguém. A graça sustentadora, capacitadora se manifestou, pode deixar para lá, porque Deus vai renovar você. Eu creio, eu não anulo a ciência, mas a graça é melhor do que o ansiolítico, a graça é melhor que a tarja preta, a graça é melhor. Deixa eu olha aí, já pegou. Quem está cheio da graça sustentadora, aleluia, aleluia. Vai contagiar. Tu vai voltar para o teu bairro contagiada pela graça sustentadora. Alguém vai dizer: o que aconteceu? É que na CIB o Senhor decidiu encher o meu tanque espiritual. Antigamente a gente passava no posto e o frentista dizia: e aí, vai quanto? A gente ainda dizia: bota vintão. Mas vintão não tira nem da reserva. Agora o frentista é o Espírito Santo, e ele está olhando para ti e está dizendo: e aí, quanto vai? Tu vai dizer: completa, que a minha viagem é longa, completa, que eu não fico empenhado mais. Pode completar, porque eu não vou ficar no caminho. Glória. Se coloque em pé comigo agora.